A igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. 2 versículos apenas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz o texto: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa manhã eu gostaria de trazer a reflexão da igreja, o tema, tudo sobre o meu controle. Uma pergunta, ou tudo sobre o meu controle, eu colocaria até uma exclamação, como é impossível, né? Mas tanto pode ser uma pergunta como uma afirmação, dependendo de quem faz. Será que realmente tudo está sob meu controle? Alguns dias atrás a Renata compartilhou comigo uma imagem que mostrava que eu achei muito interessante, que mostrava sobre como as coisas acontecem na nossa vida, e quais coisas estão sob o meu controle, e quais coisas sob meu controle, melhor dizendo, e quais coisas não estão sob meu controle. E qual é o grau de atenção que eu dou a essas coisas? Eu queria mostrar essa imagem para vocês. A Ana sempre ajuda muito e reorganizou essa imagem. Olhe bem ali o que mostra essa imagem. O que está sob meu controle? O que eu consumo, para onde vai a minha atenção, amar, os meus limites, meu esforço, como eu reajo, o que eu acredito e o que eu falo. Essas coisas, via de regra, elas estão ligadas ao meu poder de decisão, de escolha. Eu tenho como controlar essas coisas. Mas, por outro lado, existem realidades das quais eu não tenho nenhum tipo de controle. Por exemplo, o passado já foi. A crença dos outros. O futuro. Os imprevistos da existência. Aquilo que os outros pensam a respeito de mim, a opinião dos outros, o ser amado, a crença dos outros e o comportamento dos outros. Eu achei interessantíssima essa imagem. Porque, de fato, a gente não tem como controlar se nós seremos amados ou não pelos outros, mas nós temos como saber se nós amaremos os outros. Então, eu penso que o objetivo desse quadro, pelo menos foi o que ele causou em mim, é sobre a maneira como realmente nós podemos influenciar, ou sobre como as coisas que estão ao nosso redor podem, de fato, influenciar a nossa vida como um todo. Sejam questões externas, como nós vimos ali, das quais fogem do meu controle, como aquelas que são internas. Essa semana passada, na verdade, estava lendo uma notícia de um jovem lá no Reino Unido, de 30 e poucos anos, que teve um infarto por excessivo consumo de energéticos. Excessivo consumo de energéticos. A esposa dele, segundo a reportagem, disse que ele fazia uso diário desse produto e numa quantidade realmente fora do comum. E, claro, por que eu estou falando disso? Porque a nossa sociedade, os dias que a gente segue, os dias que se seguem, são dias de aceleração do tempo. E talvez este jovem, infelizmente, tenha se tornado o fruto da sua época. O fruto de uma época em que as pessoas elas não podem perder tempo. Uma época em que as pessoas têm que andar aceleradas. E quando o seu corpo já não responde mais às expectativas
daquilo que eu acho que são importantes para mim, quanto aquelas que eu não vou ter controle nenhum, eu preciso me acelerar. Eu preciso, como diz aí o pessoal, dar um gás. Porque somente fazendo isso, eu tenho condições de dar conta, de dar provimento às situações que acontecem ao nosso redor. Mas será que é para isso que nós fomos feitos? Será que quando Deus formou o homem e a mulher, quando Deus estabeleceu a ordem de todas as coisas, quando Ele converteu o caos em cosmo e criou a terra em 5 dias, e no 6º dia fez o homem, e quando Ele criou então e estabeleceu o 7º dia, Ele diz, olha, veja que esse 7º dia é o 7º em que você não fará absolutamente nada. Esse é o dia reservado com exclusividade apenas para contemplação, a oração e a adoração a Deus. É o dia do Senhor. Só que a sociedade que a gente vive é uma sociedade tão sôfrega, tão acelerada, que ela tenta, sob muitos aspectos, tirar das pessoas, das crianças, dos adultos, dos idosos, enfim, das pessoas em geral, toda a possibilidade de descanso e de tranquilidade. Mas, a despeito de vivermos num mundo repleto de incertezas, sim, frequentemente nós somos confrontados com situações que fogem do nosso controle e da nossa ação. E que nenhum esforço humano, nenhuma capacidade de administração, nenhuma capacidade de prever o futuro, alguma ação preditiva, no sentido de que, não, eu vou fazer isso porque isso me dá garantias de que no futuro isso não vai acontecer. São possibilidades. Nós praticamos exercício físico, nós nos alimentamos bem, nós procuramos dormir bem, para que a gente tenha longa vida e vida saudável, mas nós não lidamos com o imponderável da existência. E se, de repente, por alguma razão, no meio dessa trajetória, nós somos chamados ao Senhor e pronto, e os nossos planos, onde ficam? E toda a nossa expectativa. Então, diante de tudo isso, diante dos imponderáveis da existência, diante das coisas que nós podemos controlar e daquelas que nós não podemos controlar, eu quero refletir com você algumas questões importantes. E a primeira delas diz o seguinte: o que foge ao meu controle? Existem coisas que fogem, sim, do nosso controle. E a imagem que a gente visualizou, a gente vê os elementos que estão fora da nossa esfera de domínio, de controle, de atuação. As crenças dos outros, o passado, o futuro, a opinião dos outros sobre nós, como lemos. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Jó, nós nos deparamos com um exemplo absoluto sobre o que é o imponderável da existência. Um homem reto, de bom coração, um homem que Deus o via e se alegrava com ele, um homem que cuidava não apenas da saúde espiritual sua, mas dos seus filhos, porque a Bíblia nos fala que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos e orava por seus filhos, intercedendo, porque ele dizia a ele, vai que de repente eles tenham cometido algum pecado e eu preciso interceder por eles para que Deus os perdoe. Então, eu diria que Jó era um homem acima de qualquer suspeita, de possibilidade de que sobre a vida daquele homem acontecesse uma tragédia como a que aconteceu. E nós sabemos o que foi a história de Jó. E nós sabemos o que se sucedeu na vida daquele homem. O fato dele ter perdido os seus filhos, a sua casa, os seus bens, a sua saúde e quase a sua vida. E quando ele chega então no fundo do poço, ele percebe que ele não conhecia nada a respeito daquele Deus que de repente ele estava falando e tratando ao longo de toda a sua existência, tanto que é apenas no último capítulo que ele diz ao Senhor, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos de fato te veem. Então perceba que tudo aquilo que Jó fazia, a sua saúde,
a sua espiritualidade, o cuidado com a sua casa, nada daquilo eram suficientes para que ele de fato conhecesse a Deus. Agora eu peço que você volte lá no capítulo 3, quando nós lemos de Provérbios, quando nós lemos com todo o seu coração, quando diz o texto, confie no Senhor de todo o seu coração. O texto bíblico no original hebraico nos fala de que o coração, ele representa não apenas as emoções, mas o centro de decisões e também do intelecto. Então, Salomão, quando escreve este provérbio, ele está dizendo o seguinte: confiar em Deus com todo o nosso coração implica em uma entrega completa e uma confiança que envolve a mente e a vontade. Então, o que o texto está nos chamando a atenção e dizendo é o seguinte: confiem no Senhor, não apenas nisso, mas todas as suas ações, que as suas ações mostrem que você confia no Senhor. Porque não basta apenas, irmãos e irmãs, que nós digamos o seguinte: eu confio no Senhor de todo o meu coração, mas tem aquele horário do dia que é o horário tenso, que eu estou controlando a minha agenda e estou fazendo tudo, e que se de repente alguma coisa não der certo, eu já fico totalmente irado, saio de mim. Mas se alguém pergunta, você confia no Senhor de todo o coração? Sim, confio, mas a minha agenda não. Então, a nossa humanidade é uma humanidade que separa as coisas. E o que o texto de Provérbios está nos dizendo é o seguinte: confiar em Deus não implica apenas em palavras, ou aquilo que se sente ou que se diz sentir no coração, mas a maneira como se vive e se externaliza isso para os outros e como os outros veem que de fato eu confio em Deus. Porque existem uma nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor, vendo a maneira como nós vivemos, como nós revelamos o amor e a graça de Deus. Então não adianta nós escondermos. Se existe no nosso coração um desejo que é diferente daquilo que está acontecendo no exterior. Não foi o profeta Joel que disse, da parte de Deus ao povo: rasguem os corações e não as vestes. Porque muitas vezes nós estamos rasgando o exterior, mas o nosso interior está duro. Ele não se quebranta na presença de Deus. E depois o texto de Provérbios também diz, olha, na continuidade do versículo 5 do capítulo 3, e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse trecho, especificamente, ele nos ensina a não depender do próprio entendimento como uma fonte segura. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu tenho certeza de que isso é assim. Mas o coração humano, ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, é o que nos diz a palavra lá através de Jeremias. Então nós não podemos confiar no nosso coração. Nós não podemos confiar demasiadamente no nosso coração. Não que nós não vamos confiar no nosso coração, mas tenhamos muito cuidado e muita cautela ao fazermos isso. Irmãos e irmãs, o nosso passado e o nosso futuro estão nas mãos de Deus. E nós devemos sempre orar dizendo, Senhor, eu confio ao Senhor os meus cuidados. Eu entrego ao Senhor a minha vida, os meus dramas pessoais, os meus medos, as inquietações que ocupam diariamente e até muitas vezes que me tiram o sono, que não me deixam dormir. Sejam as preocupações com a minha casa, sejam as preocupações com a minha saúde, sejam as preocupações com os meus filhos, seja a minha preocupação com a minha questão financeira. Deus sabe o que necessitamos e nenhuma palavra que saia da nossa boca é novidade para Deus. Mas por que então Deus espera que nós falemos a Ele? Porque a relação nossa com Deus, ela não é apenas de um ponto a outro. Nós não apenas ouvimos a Deus pela sua palavra, nós falamos com Deus, como foi cantado aqui pelos nossos irmãos e irmãs, através da oração.
É um privilégio nós falarmos com Deus através da nossa oração. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra, nós ouvimos a voz de Deus. A segunda coisa que nós podemos destacar é aquilo que está sob o meu controle. Se existem coisas que fogem do meu controle, existem realidades que eu, de fato, posso controlar. Posso sim. A imagem que nós vimos lá no começo, ela destaca aspectos que estão sob o nosso controle. Quais são? Os nossos limites, a nossa atenção, aquilo que consumimos, a maneira como reagimos e naquilo que acreditamos. A Bíblia, com toda a sua riqueza de conteúdo e de conhecimento, ela nos chama a atenção, ela nos exorta a cuidarmos constantemente das coisas que nós temos controle. Veja o que diz Filipenses 4:8, que Paulo fala àquela igreja. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Ou seja, isso que ocupe o pensamento de vocês. Veja, quais são as coisas que estão sob o nosso controle? As coisas que são verdadeiras, que são honestas, que são justas, que são puras, que são amáveis, que têm boa fama, que estão envolvidas com virtude e que são louváveis. Então, existem coisas das quais nós podemos cuidar. Existem ações que passam pela nossa vida e que nos dão condições e que Deus espera, sim, que nós cuidemos dela. É Miqueias, no texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que nós lemos. E ele já mostrou a você, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de você. Quais são as coisas que Deus pede de nós? Que pratique-se a justiça, que se ame a misericórdia e se ande humildemente com seu Deus. Essas três coisas, elas devem compor o rol das nossas ações diárias. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com humildade diante de Deus. Eu quero lembrá-los da expressão humildade, que a palavra humildade, etimologicamente falando, a sua origem provém de humus, terra. Andar em humildade significa andar voltado para a terra. É aquele que se prostra ao humus. É aquele que se volta e reconhece a sua condição e a sua fragilidade existencial. E a sociedade do nosso tempo é uma sociedade tão arrogante. É uma sociedade com figuras, com personagens tão, diria até icônicas, né? Tão diferentes de toda a história da humanidade, mas que se acham de um poder, assim, de uma capacidade muito grande. E eu fico pensando, quando estudo história, quando leciono história, como as coisas passam. E que daqui a pouco eu e você também passaremos e depois de algumas gerações, se não fizermos assim algo muito relevante, provavelmente nós nem seremos lembrados por aqueles que serão os nossos descendentes. Voltando a Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo nos ensina a direcionar nossa atenção para aquilo que é bom, edificante. Então façamos isso, irmãos. Voltar os nossos olhos para aquilo que tranquiliza o nosso coração. O que tira a sua paz? O que é que tira a sua paz? O que tira a minha paz é determinado programa de televisão, é noticiário na TV, é grupo de WhatsApp, é rede social. Cultive coisas boas. Se existe alguma coisa na sua vida que tira a sua paz, não pense que essa coisa vai botar os limites para você. Você tem que botar os limites a essa coisa. Não pense que você vai encontrar em algum momento algo que tire a sua paz, dizendo assim, olha, é melhor, eu estou preocupado com você, é bom você se afastar de mim. Claro que não. O mal, ele suga.
Ele absorve as nossas energias, ele tira a nossa concentração e o nosso olhar de Deus. Então, se existem coisas que nos afastam de Deus, nos afastemos destas coisas. Em terceiro lugar, e o meu esforço, onde fica nisso tudo? Há uma frase que é atribuída a um dos maiores pregadores modernos, eu diria, da idade moderna, mas antigo já, é o Charles Spurgeon. Ele, certa vez, diz, é atribuída essa frase a ele, que a providência de Deus ela não exclui a responsabilidade humana. A providência de Deus ela não exclui a responsabilidade humana. Então, eu e você temos que fazer coisas, sim. Nós temos que fazer. Nós não podemos simplesmente dizer que, não, isso não é da minha alçada, isso aqui não é da minha esfera de atuação. E eu quero novamente voltar ao texto inicial de Provérbios, no versículo 6 do capítulo 3, quando o autor afirma: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vamos repetir essa palavra? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que significa isso, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Vai além de uma formação intelectual, é uma relação, ou é um ato, melhor dizendo, relacional. Conhecer a Deus implica conhecer a sua presença nas nossas vidas, a sua direção, a sua autoridade em todos os momentos da nossa existência. Então, o meu esforço, ele está justamente sobre as áreas que eu tenho controle. E nós não podemos pensar no esforço humano como um sinal de autossuficiência, de soberba, de arrogância humana. Mas não. Nós devemos pensar no esforço humano como um sinal de compromisso e de reconhecimento da graça de Deus e da minha reação em relação a esse chamado de Deus. Alguns acham muitas vezes que viver uma vida em Cristo Jesus, ser chamado em Cristo Jesus, e assim, não, a minha salvação já está garantida, está tudo certo, mais nada há o que seja feito. De modo algum. Primeiro que quem é chamado em Cristo Jesus jamais vai ter uma ideia dessa. Se alguém tem uma ideia dessa, dobre o seu joelho diante do Senhor e diga assim: Senhor, eu acho que eu preciso rever aí esse meu chamado contigo. Porque o chamado em Cristo Jesus, a graça irresistível, que é um dos pontos básicos da nossa teologia, ela é irresistível e ela, ao mesmo tempo, ela não nos permite recuar. E porque ela se conecta com a perseverança dos santos, com a capacidade de que, a despeito das coisas que fogem do meu controle, a despeito das coisas que eu não tenho como resolver, Deus nos dá ânimo e forças para continuar seguindo e fazer aquilo que deve ser feito. E a história do apóstolo Paulo é uma história magnífica quando nós a lemos. Porque o apóstolo Paulo, ele enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, mas sempre colocou o seu esforço a serviço da sua fé em Cristo Jesus. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando o apóstolo Paulo estava preso em cadeias, ele continuava a escrever. A segunda epístola de Paulo a Timóteo nos mostra sobre isso. É a sua carta testamento, é a sua derradeira obra. É o momento em que ele está a alguns passos de cair, um corpo tombado aqui em terra, mas se levantar como um gigante para a glória de Deus. E mesmo nesses momentos mais difíceis, o apóstolo Paulo reconhecia a sua atitude. Ele sabia das suas responsabilidades. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14, nós lemos que mesmo quando ele estava preso, ele utilizava desse momento de prisão para dizer o seguinte: olha, até mesmo os soldados da guarda pretoriana já estão ouvindo do evangelho de Cristo Jesus e estão sendo tocados. Então o apóstolo Paulo não é aquele homem que se dá por vencido. Muito pelo contrário, ele vê nas circunstâncias que ele não podia controlar. Imaginem um homem preso,
em cadeias, utilizar essa oportunidade para falar do Evangelho, razão pela qual ele estava preso. Então, assim, o que havia levado aquele homem para a prisão era o testemunho a Cristo Jesus. E ele continuava pregando sobre esse Cristo. E por fim, e o mais importante de todos, quarto ponto, entregando a Deus os meus cuidados. Por fim, irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer que a nossa paz, e eu não estou falando isso como alguém que tem isso resolvido na minha vida não, viu? Porque os pastores, quando pregam, pregam para si mesmos também. É um desafio diário. É um desafio diário. É uma luta diária de entrega, de lembrança, de confiança, de reconhecimento daquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer que a nossa paz está em deixar para Deus aquilo que nós não podemos controlar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus fala sobre a nossa preocupação excessiva, a ansiosa solicitude da vida. Um texto que nós conhecemos classicamente. Quando a gente deixa as nossas ansiedades aos pés do Senhor, Ele nos dá a paz, que excede todo o entendimento. Mas eu quero lembrá-los que esse caminho não é um caminho que se faz sozinho. A gente precisa das pessoas. A gente precisa primeiramente da palavra. Mas a gente precisa também de amigos. Às vezes a gente precisa de terapia. Às vezes a gente precisa de descanso. Às vezes a gente precisa rever a nossa alimentação. Deus utiliza de várias situações e circunstâncias, algum medicamento que precisa ser revisto, situações que trazem para nós a possibilidade de nós revermos aquilo e a forma como nós estamos vivendo. Tudo está sob meu controle? Depende. Algumas coisas sim, outras não. Nas que eu não posso fazer nada, eu entrego nas mãos de Deus. Nas que eu posso fazer, Deus se utiliza do meu esforço. Mas em toda e em qualquer circunstância, eu coloco diante do trono de graça do Senhor a minha vida. Que assim sigamos essa caminhada de fé, para a honra e glória do Senhor. Amém?